Perfeito, gente. Bom dia. Então, começando mais uma reunião do nosso Conselho Municipal de Esportes e pedindo já de antemão para todos se registrarem no chat para fins de ata. Feito isso, gente, Rabelo, fica à vontade, pode começar com os teus assuntos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E a minha pergunta já é, como é que eu faço mesmo para registrar? Só a mãozinha, mensagem na chamada, é isso? Isso, tu coloca uma mensagem, tu consegue colocar, escrever ali só? Já estou escrevendo, sou um cara beleza. muito rápido. Muito bem, parabéns. Então, deixa eu voltar agora. E aí, como é que eu volto, gente? Aê, beleza. Tô ficando bom nisso, hein? Acabando a minha gestão, eu tô ficando bom. Mas, gente, vamos... eu imagino que seja a pauta, tá? O workshop, os editais, eleições e o novo integrante, certo? Da minha parte é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Se não temos mais nada para falar, eu começaria com um workshop, que na realidade é a questão do ofício, né, Sinara, que foi enviado. Ok? Oi. Então agora o que nos resta é aguardar, fazer uma pressãozinha no Eduardo para ver como é que está o andamento da coisa, é isso? Diga, Rai. Sim, na verdade, a gente já recebeu o ofício aqui, né, que a Sinara tinha mandado, e aí a gente já começou a conversar com o pessoal aqui de compras para ver qual que é o próximo passo, enfim, mas já estamos encaminhando. Aí qualquer coisa, mais um documento, a gente pede para vocês, enfim. Mas a gente... Certo. E tu teria uma ideia, eu sei que essa pergunta é sempre feita e a resposta é meio padrão, mas tu teria alguma ideia de tempo para nós termos uma resposta definitiva, positiva ou negativa? Eu acredito que seja positiva, mas enfim, no momento o que mais importa é definitiva. Sim, a gente vai começar o processo, mas é aquela coisa, né? Aqui às vezes a gente faz as coisas ligeiro, mas aí em outra secretaria ele deu um pouco, enfim, tem outras questões, mas eu acredito que ali outubro, onde a gente precisa fazer, sim, esteja tudo certo para fazer. Mas... de tempos em tempos tem que dar uma cobrada, né? Sim, isso aí. Mas aqui a gente já está começando, enfim, a fazer, e aí, se necessário, a gente cobra eles lá, né? Certo, legal. Alguém quer falar alguma coisa sobre este tema? Seguimos, então. Editais, o Bolsa Atleta teve assinatura na segunda-feira, né? O das entidades está aberto, certo? As entidades têm que apresentar projeto até 30 de junho, é isso? Na verdade, ele está aberto conforme os 30 dias da lei, né, que a lei exige, e no dia 30 de junho, aí a entidade entrega isso aqui. Tá certo, aí tem que entregar lá, né? Isso, aqui na sede. Uhum. Então também tudo teoricamente certo, né? Andando. Sim, o Bolsa Atleta eles assinaram na segunda, e aí agora a gente começa aquela fase interna, enfim, de botar em sistema e tal, mas também já está encaminhado com a Cefim, e aí o edital, dia 30, o pessoal entrega aqui. Só uma lembrancinha sobre o Bolsa Atleta. O ano passado, quantos nós tínhamos? 99. 60? O ano passado? Isso. Em E 23, 99. E esse ano foram quantos? 92. Aí deu uma estagnada, aí deu uma parada, então. Até diminuiu um pouco.
Sim, na verdade, teve mais inscritos do que o ano passado. Só que aí, enfim, não passaram, não. O nível de exigência na construção dos projetos aumentou. Isso, e aí não cumpriram com o que estava sendo pedido, daí a gente não tem como aprovar, né? É por isso que foi menos. Antes da Sinara falar, tu tem ideia de quantos não foram aprovados? Se eu não me engano, 100 tinham se inscritos, 100 atletas, e aí foram aprovados 98, então 8 ficaram, 92, desculpa, 8 ficaram desclassificados. Certo. Fala-se. Não, a Rai já respondeu a minha pergunta. Eu queria saber se os 92... É que eu estou fazendo a ata ao mesmo tempo, gente, então desculpa, tá? Eu queria saber se eram os inscritos ou os contemplados, tu acabou de responder. Obrigada. Ótimo, ótimo. Mais alguma coisa sobre Bolsa Atleta ou editais, pessoal? Seguimos, então. Sobre um novo integrante, né? Nós tínhamos algumas opções, eu vou dar minha opinião, tá? Depois a gente ajusta aí dentro do que acharmos o mais coerente. Não é nem a minha opinião, a situação que está no momento. Nós tínhamos indicação da corrida, do Trail Clube ou de alguém dessa área aí, alguém da Garra e alguém do Downhill, né? E aí nós conversamos e quem se mostrou bem interessado e que eu acho coerente, ou melhor, na realidade o Trail Clube, o pessoal dessa área, temos o Vicente como representante, né? Que é pelo SIC, mas eu imagino que ele possa nos trazer informações e intenções desse pessoal. Na minha opinião, já temos um. O pessoal da corrida, eu não lembro exatamente o que fala, Sinara. Na verdade, assim, o pessoal da corrida, eles não têm uma associação, eles não têm uma entidade, então são pessoas que se juntam para praticar o esporte, mas não têm uma não são organizados. Eles se organizam informalmente, ponto. Então, realmente, da corrida não tem como colocar por isso, porque tem que estar vinculado a alguma instituição. A Garra, eu conversei com o Eduardo, e ele não acha interessante, que esse foi o questionamento que eu fiz na outra, né? Ele não acha interessante ele, enquanto secretário, ter alguém, e era esse ponto, essa dúvida que eu queria tirar com ele. Concordo contigo do Vicente, né, que nós já temos, ele pode falar pela associação, né, acho que seria a última possibilidade, assim, e o pessoal do Downhill, que a gente falou. Então, a minha opinião, além disso tudo que nós colocamos aqui, eu conheço, talvez, eu não sei se eu não acompanho muito o Downhill em termos de estrutura, né, em termos de organização, mas o Bertol é um cara que eu conheço há muitos anos, é um cara extremamente comprometido com o esporte, se é que não é o primeiro de todos, não foi ele que, acredito que tenha sido ele que tenha, se não o único, mas pelo menos desencadeado esse processo todo, esse início do Downhill, e além de ser uma ótima pessoa, pelo menos até onde eu conheço, né? E são organizados. Então, na minha visão, nós podemos até abrir para votação, devemos abrir para votação, mas eu faria um convite oficial, porque uma sondagem já foi feita, né, Sinara? E eles se interessaram, sim. E para vocês terem a ideia desta organização, pelo que a Sinara me passou ontem quando conversamos, não seria nem o Bertol que assumiria, seria a Karen, né? Que é advogada da associação. Ou seja, para vocês verem o nível de organização. É outra pessoa que eu conheço, não tão bem quanto o Bertol, o Lucas, né? Mas é uma ótima pessoa também. Então, essa é a minha visão. Com licença, deixa eu me atravessar. Sim, quando eu conversei com o Lucas, ele até ele se dispôs a vir também, né? Sempre com aquele, que todos nós já passamos por isso, aquele receio de não dar conta, né?
mas ele, enquanto beneficiário, porque ele usou muito, ele se beneficia do Bolsa Atleta, então ele tem esse conhecimento que a gente precisa da política pública, mas ele mesmo sugeriu a Karen justamente por esse conhecimento jurídico que ela tem, e ele me disse, Sinara, ela que organiza toda a papelada da DHV, ela que tem tudo isso na mão, então ela seria melhor do que eu. Então a minha sugestão, tanto para ele como para a gente aqui dentro do conselho, seria a Karen como titular, já que ela tem esse despacho, né, e o Lucas como suplente. Os dois aceitaram. Aí fica agora a cargo dos membros aprovar a vinda deles ou não. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou vamos direto para a votação, se aprovamos ou não? Isso aqui, Léo, é ok? Vamos direto? Mais alguém? O pessoal da Cordilheira aí, um cara sempre muito bem informado, como é que é? Tudo certo, pode tocar. Vamos abrir então? Por mim, ok, positivo. Tu quer fazer verbal ou escrever, Sinara? Eu acho que nós podemos fazer como as outras vezes, essas últimas que a gente fez. Colocamos em votação durante 5 segundos. Se alguém se opõe, quiser se abster, enfim, se manifesta. Se ninguém se manifestar nesse período, foi aceito. Pode ser dessa forma? Segue lá. Então, vamos lá. Aberta a votação. Alguém contra ou deseja se abster à entrada da DHV no Conselho Municipal de Esporte, se manifeste a partir de agora. Perfeito, aprovada a entrada deles no Conselho por unanimidade. Ótimo. Tu faz contato com ele, Sinara? Pode deixar que eu faço depois, sim. Peço os dados que precisem e encaminho para vocês. Eu vou fazer com a Canhaca também. Ótimo. O último tema é a eleição. Rai, não sei se chegou a ver uma mensagem que eu te mandei. Abre o microfone, Rai, por favor. É importante abrir o microfone. Eu vi que tu mandou, mas eu não tô vendo agora. Na realidade, eu tenho dúvidas sobre o período das eleições. Eu sei que é no início do ano, né? Entendeu? Sim. E já foi, e encerra a minha segunda gestão, né? Tá. Certo ou não, dentro daquelas questões de portaria que a Sinara vem colocando para a gente e que é fundamental. Eu acredito, eu estou há 4 anos e é hora de outra pessoa entrar, né? Outra visão, outra forma, não que a gente não debata as coisas, né? Por mais que, pelo menos eu acho que eu sou assim, né? Por mais que eu tenha a minha opinião, a gente sempre debate. Então, as coisas não são feitas como o Rabelo quer. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que reciclar, dar oportunidade para outras pessoas. E, além do que, também eu abracei um monte de coisa. Eu abracei um monte de coisa, como todos nós, e algumas coisas a mais ainda vieram para mim. Então, eu não estou nem buscando desacelerar um pouco para trabalhar menos. Estou buscando eliminar obrigações que eu não estou dando conta, né? Mas o motivo principal é que fechou 4 anos e acho que a gente tem que dar gás novo. E aí eu já, para parar de falar, eu já faço a colocação de que eu posso continuar no conselho ou não posso continuar. Se posso, eu gostaria de continuar, mas não na diretoria. Tem uma questão de regimento interno que já vinha do regimento interno anterior e nós mantivemos, ok, eu não sei, aí o Léo ou a Rai vão poder dizer se isso vem de uma lei maior, que é mandato de 2 anos com uma única recondução. Então, seriam 2 mais 2 e a partir daí precisa se afastar. A gente sabe que tem alguns membros que estão um pouquinho mais tempo aqui, né? Mas a minha preocupação é sempre aquela, né? No momento que passa um pouquinho, fica de fora, né?
de uma forma ilegal, porque está fora do nosso regimento, da lei maior e realmente não tem esse conhecimento. Não sei o que isso possa implicar, Rabelo, aí talvez eles possam me ajudar. O Léo pode falar alguma coisa. O Léo, apesar de que o Léo é novo aqui, né? Mas acredito que ele tem experiência suficiente. Tô só há 16 anos, eu acho. Então essa parte aí eu não sei porque, até porque da secretaria aqui só tem 2 na secretaria, então é eu e a Rai, não vai se indicar do outro. Não tem outra pessoa, entende? Confesso, Léo, que eu não sei o que te dizer sobre isso. Conselhos. Conselho do idoso, conselho da criança, conselho do Condica, é um montoeiro de coisa. E só tem eu e a Rai. Então, tem uma situação, Léo, que geralmente quando os membros são indicados, eu não me lembro se isso está no nosso regimento, muitas vezes pode ser indicado o mesmo, por indicação, né? Mas quando os membros entram da sociedade civil são 2 anos. Posso estar confundindo as leis e os regimentos com outros lugares, tá? Não sei se isso existe aqui. Eu acho que a lei é para todos. Tá, acho. Então pode ser. Aí peço desculpa, porque aí eu estou confundindo as bolas. Bom, mas eu não adianta dizer que o CREF tu não faz mais parte, tu vai ficar aqui dentro, não adianta. Nós vamos te achar uma entidade para te botar. Isso aí é simples. Então, na verdade, gente, deixa eu contar para todo mundo, né, que a gente está falando, eles não estão sabendo. Também terminou o meu 2º mandato, meu 4º ano aqui. Eu já comuniquei o CREF, que eu sou representante do Conselho Regional, indiquei uma pessoa, tá, bem bacana, sim, vamos ver se eles vão acatar ou não essa indicação, mas de qualquer forma não se preocupem, porque se ainda for vontade do Conselho, o CREF sempre gosta de manter uma cadeira, né, eles, na verdade, interferem muito pouco, mas a gente sabe que eles estão do nosso lado em momentos que a gente precisa, enfim, pelo menos em momento legal, que eu estou entendendo lá agora que tudo funciona grudado na lei, né, Baú? Fora da lei não dá, Baú, não dá, Baú. Então, quanto a isso, fiquem bem tranquilos, tá? E eu acho que essa questão do tempo de vocês ali, eu acho que é uma questão que vocês podem ir vendo no decorrer, não precisa ser, enfim. Eu, na verdade, ali estou ligada a uma instituição maior, eu tenho que seguir ela, enfim, né, pelo menos por enquanto, tá? E é isso, essa semana, Rai, eu te mando daí o meu desligamento, vou mandando essas coisas, deixo tudo prontinho e contato daí a diretoria para poder passar o link do Drive, relembrar ele, toda a documentação que eu vou colocar lá, enfim. O novo secretário, o vice-secretário vai assumir, Léo? Precisamos de um secretário ou de uma secretária, então, daí eu posso compartilhar o material que eu estou criando nesse meio para facilitar a nossa vida, enfim, isso é bem tranquilo, a gente faz essa transição bem tranquila, tá? Show de bola. Eu, sinceramente, eu não estou lembrado, tanto é que eu pedi para a Rai para ela ver o estatuto e regimento e tudo mais, porque eu não estou lembrado, mas pelo que eu imagino, até porque já faz bastante tempo também que eu estou, não é que nem o Léo, mas já põe aí, no mínimo 6 anos que eu estou. Mas, Belo, tu era antes pela tua entidade. Aí agora tu tá pelo Bento Vôlei. Exato. Mas assim, eu imagino, tá, que os limitadores são em relação à presidência. Uma gestão, 2 gestões. Quanto a continuidade do mesmo membro, eu acho que não tem isso, tá? E assim, e tomara que não tenha, porque a gente sabe como é difícil de conseguir novos membros comprometidos e tudo mais, né? Então, nós chegamos num nível aqui de membros, eu acho que nunca tivemos tão bem estruturado, com variedade de áreas, né? Esportivas, com gente comprometida, uns mais, outros menos, com mentes interessantes, com iniciativa, que realmente se importam com o esporte. Então, por isso que eu acho que, se não for, nós podemos até pensar em alterar isso, se é que é possível, para que membros tenham uma continuidade.
apenas não podendo ser presidente, mais do que 2 gestões em sequência, certo? E se ninguém tiver mais nada, fala, Sinara. Deu. Assim, eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso regimento interno, tá? Era a hora para a gente ter mudado quando nós fizemos o regimento a outra vez, né? E foi aprovado 2+2. Eu acho que sim, é a entidade que pode ficar 2 anos e não o CPF, mas eu preciso revisar isso, dar uma olhadinha, tá? E eu acho essa tua ideia, Rabelo, um pouco perigosa, assim. Eu entendo que hoje nós estamos num grupo coeso, tá um grupo bacana, assim, para discussão, para trabalho, e essas pessoas que a gente está convidando para chegar também são bem bacanas, mas a gente não pode esquecer que a gente faz um regimento para quando a gente também não estiver mais aqui. E daqui a pouco a gente tem um grupo que não vai ser um grupo tão bom, que vem por interesses próprios, e essas pessoas vão se perpetuando dentro do conselho, e isso acaba criando... Porque eu sempre penso, não na gente, né? Que nem eu falei em algumas reuniões, que eu bati o pé em algumas coisas, e dizia, hoje nós temos um secretário, graças a Deus, que olha pelo esporte como um todo. Então, hoje a nossa situação está muito confortável, mas a gente não sabe o que vai acontecer numa próxima eleição. Então, a gente tem que amarrar as coisas para que numa próxima eleição a gente esteja resguardado. Né? Hoje está muito bom, está muito cômodo, está muito tranquilo. Né? Mas, enfim, alterar o tempo me preocupa nesse sentido, sabe? Interessante a observação, e inclusive também tem que olhar se é possível, né, por lei. Então, obviamente que a gente vai debater isso. Já a pauta da próxima reunião pode ser isso, tá? Alguém mais quer falar sobre? Ou eu posso seguir já finalizando esse processo ainda no mesmo tema? Então, assim, eu acho que vamos avaliar a questão do período, né, da eleição, e eu acho que já passou, tá? Porque eu me lembro, Léo, que era início do ano. Posso me atravessar? Não, eu estou Eu lendo acho aqui... que era agosto ou setembro, alguma É coisa isso aí, Léo, é em setembro. As eleições para escolha da diretoria serão realizadas no mês de setembro em escrutínio secreto, com 2/3 dos conselheiros, parará, parará, parará. Verdade. Lembrei que teve, eu acho que até foi em outubro, quando eu entrei. Pode ser. Certo? Então, já nem vou falar tanto que... Nem vou falar o que eu ia falar, mas enfim, eu já estava pensando aqui em quem será a próxima Então, diretoria. Luan, Baú, quem tá novo, daí vão se puxando. Isso, vamos amadurecendo a ideia. Essa justamente é a ideia, tá? Eu gosto da ideia. Quem? O Baú, o Luan, a Mari, a Rai. Eu já sou presidente em uns 3 lugares, pelo amor de Deus. E a Rai pode ser presidente? Olha, o Luan presidente, a Rai vice, o Baú secretário, a Mari a secretária, aí ó, eleito. Não, secretário hoje, também eu não tenho tempo hábil e não sei lidar com as coisas que nem a... Até posso ser presidente, mas secretário não tem como. Que fique registrado isso, em ata. Posso falar uma coisinha antes, Rabelo? Desculpa atravessar. Eu achei aqui o seguinte, ó. A duração do mandato dos membros e da diretoria será de 2 anos, admitida a recondução por uma única vez, desde que observando o disposto no item 4º do artigo 4º da Lei Municipal 3834. 3.834, que eu confesso não sei qual é. Eu vou procurar para ver o que ela diz, mas a princípio é tanto para a diretoria quanto para o integrante, para o membro. Mas aqui fala em membro, tá? Não fala em entidade, então isso me faz entender que seria a pessoa e não a entidade. Ou o membro é a entidade. Não, membro é membro. Membro é membro. Falhamos nesse quesito, né? Na hora de a gente revisar isso aqui. E revisar o regimento interno. Eu vou procurar essa lei 3.834 e já aviso, tá? Tá bem. Se hoje tivesse uma votação, eu já tinha minha indicação para presidente, tá? Mas, tem outro que já está há anos e podia ir para presidente. O seu Mar também não foi ainda presidente. Exato. Tá aí, ó.
Não venha fazer assim. Não vem com essas conversas aí, Léo. Gente, entrei atrasado hoje na reunião. A gente vai votar no presidente? Nem pensa. Entrou correndo e quase que cai na cadeira de presidente. Não. Tô fora. Já tô 4 anos junto com o Rabelo, não. Tô fora também. Exato. Não te tomar com o horário que tu pode, né? Como? O presidente tomar com o horário mais tarde que tu pode. Tá. Aí eu esqueço de entrar e vocês entram aí. Aí sim, tô ferrado, né? É isso, gente. Seguimos. Vamos trabalhar? Mais alguém quer fazer alguma observação? Luan, presidente. Outro tá eleito já. Tá, não precisa nem fazer votação. Você fala do secretário. É sem ele. Bota o Léo, secretário, eu vou de vice. Secretário daí, eles que manjam das... Não vem. Eu acho que o Léo podia ser secretário. Bom também, Luan. Feito, gente. Partimos, então. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todo mundo. Gente, obrigada pela parceria. Valeu, tchau. Desses anos, tá? Essa é a minha última reunião com vocês. Qualquer coisa... minha última reunião, né? Qualquer coisa que precisarem, eu estou às ordens. Quem for pegar o secretariado, me avisa que eu vou passando, enfim, algumas coisas. Mas nós temos... Peraí. Se é a tua última, nós temos que debater isso, então. Nós precisamos de alguém na secretária, né, Rai? Vocês precisam debater alguém para isso. Não precisa ser nesse exato momento, se vocês não quiserem. Eu também acho que a Rai é boa para secretária. Abrimos votação. Vamos abrir votação. Só ela que vai votar. É aqueles 5 segundos lá. Já era. Eleição a votação, tá? Vamos abrir a votação para a escolha do novo secretário. Pode ser dessa forma. Rayane, você aceita? Está imposta? Tá, então vamos lá. Ela não tem opção. Aberta a votação, 5 segundos se manifesta ou se abstenha quem for contrário, enfim, vamos lá. Aberta a votação agora. 3, 2, 1. Parabéns, Rayane Artioli Ribeiro, você foi eleita como a nova secretária do Conselho Seja bem-vinda, Rayane. de Esportes. Seja bem-vinda. Rai, depois eu tenho que me lembrar e não aparecer nas próximas reuniões. Não, gente, olha só, eu vou dar uma ideia. Não, mas a pior já foi. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Agora estão chegando pessoas novas que eu acredito que vão ser pessoas bem engajadas. Tem até setembro para preparar essa eleição. Então, vão amadurecendo isso com calma, vão sentindo as pessoas. Eu tenho certeza, sim, que qualquer um de vocês aqui poderia ser um bom presidente, né? Já que o nosso não dá para continuar e a gente entende também as demandas que tem, enfim. Esperem essas pessoas chegarem, vão amadurecendo a ideia. Daqui a pouco a Marielle diz hoje, de jeito nenhum, amanhã ela diz, eu poderia sim. Então, vamos com calma, tudo é coisa para se pensar, não é de hoje para amanhã. Bom, então, desculpa, Ti, já que é a tua última... Deixa eu pegar aqui o meu discurso que eu preparei. Queria dizer o seguinte, que agradecer a tua participação, que eu acho que nós mudamos de patamar com a tua presença, né? Em nível de exigência, em nível de eficiência. Não, eu me lembro muito bem no dia que eu te convidei e tu me disse exatamente isso. Eu disse, sim, mas é importante. Esse tipo de chatice, essa palavra foi usada por ti, não por mim, é importante em todos os grupos, né? Desde que o grupo entenda, de que aceite isso e que, acima de tudo, se aproveite disso. E tu nos colocou num outro patamar, certo? Então, realmente, te agradeço do fundo do coração e quando quiser voltar, estamos aí. Gente, eu que agradeço. Obrigada, Rabelo, tu foi muito gentil. Tem uma coisa que eu gostaria de deixar, né, para a Rai que vem, para assumir essa posição e para todos. Quando eu comecei a assumir determinadas, enfim, entidades assim, eu aprendi uma coisa que é ande com o regulamento embaixo do braço. Porque no momento que a gente tem a lei e o regulamento embaixo do braço, ninguém pode contestar nada do que a gente fizer.
Então, por isso que às vezes eu sou muito chata, gente, o regimento diz isso, ou a lei diz isso, muitas leis eu nem conheço, e realmente não conheço, leio e esqueço depois. Então, é essa chatice que eu falo, né, Rabelo, que o Baú até hoje brinca comigo, né, que ele diz que tudo tem que andar na lei, então tem que se cuidar um pouquinho. Então, é isso, gente, eu acho que se a gente mantiver dessa forma, ninguém nunca vai poder contestar o que a gente fizer, que é sempre essa a minha preocupação, sabe? A gente faz uma coisa muito legal, vem alguém com uma intenção não tão boa e a partir disso diz, mas vocês fizeram isso, tá errado, porque foi feito por uma forma enviesada. E é essa a preocupação. Eu aprendi demais com vocês, bastante. Agradeço ao Rabelo também ter feito esse convite. E, enfim, quem sabe a gente não se encontra de novo, né? Nós tô mais ou menos que nem tu, tá, Rabelo? Com 150, largando agora algumas coisas. Mas foi bem bom. Muito obrigada a todos. E vocês foram parceiros, muito parceiros. Todos. Obrigada. Obrigado, Simara. Beijos. Até mais. Já não se preocupa que tu não está desempregada, vou te contratar para a ABC já como secretária. Tá bom. Obrigada. Vamos negociar isso. Gente, então, mais algum assunto que a gente tem? Não, eu acho que é isso aí. Então, às 9h40 encerramos a nossa reunião. Então, um bom fim de semana e a gente se encontra por aí. Obrigado igualmente a todos. Obrigada. Tchau, gente. Deu, bom final de semana. Final de semana.